E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Enquanto o Bitcoin segue consolidado, próximo aos 63 mil dólares, a gente está em regiões de extremo interesse, tanto da força compradora e vendedora, o que resulta em ótimas oportunidades de investimento, que é o que a gente vai estar analisando e discutindo logo depois da vinheta. Então, depois de uma alta que a gente viu acontecer nos últimos dias, o Bitcoin se mantém forte e consolidado entre os 64 e os 63 mil dólares, tá? Essa é uma região crítica por preço. E o motivo dessa consolidação é porque quando a gente chega próximo aos 64, né, principalmente 65 e 66 mil dólares, a gente tem uma pressão vendedora muito forte, muita gente querendo vender Bitcoin. E quando a gente chega próximo aos 62, 61, 60, a gente tem uma pressão de compra, tá? Nesse exato momento o Tensor Charts ele não está atualizando a Candle especificamente, não sei porquê, né? A última atualização que a gente teve foi às 5 horas da manhã do dia de hoje, mas o Order Book continua sendo atualizado em tempo real. E o que acontece? Conforme eu comentei com vocês na análise de ontem, o Bitcoin ele está na tendência de baixa no gráfico diário. Ele assumiu uma tendência de baixa, as médias elas cruzaram de forma descendente e elas inclusive vêm sendo utilizadas aí de pontos de resistência. Então, o Bitcoin está num ponto de resistência e depois dessa alta de mais ou menos 15%, né, que a gente viu nos últimos dias, a probabilidade da gente vir passar por uma queda, eu considero como uma probabilidade relativamente grande. Até mesmo porque é a região onde a gente mais tem liquidez agora, né? Nos últimos 7 dias a gente viu mais pessoas abrirem longs do que abrirem shorts. E a gente consegue também ver isso aqui de acordo com a alavancagem. A região que a gente tem mais alavancagem, 62, 60 e 61, né? Justamente essa região aqui crítica para o preço. Se o preço ele chegar na região próxima aos 60, a gente vai liquidar muito mais gente do que ele subir lá para os 70, né? Então, para ele chegar próximo aos 60k, a gente está falando aí de uma queda na ordem de... aí de 4, 5%. Para ele chegar no 70, a gente está falando numa alta superior a 16%, né? Então, é nítido ver que a tendência é que o mercado fique mais... muito mais fácil o mercado captar essa liquidez aqui próximo aos 60 do que ele simplesmente continuar subindo. E com isso a gente tem duas estratégias baseadas aí em duas probabilidades, tá? A primeira estratégia é com base no curto prazo, posições de trade. Eu falei para vocês que ao longo dessa queda, eu fui adicionando várias ordens de compra, algumas dessas ordens foram pegas, com esse repique eu vendi metade da minha posição, e caso a gente veja uma queda, e aqui eu até traço os níveis de Fibonacci, caso a gente veja uma queda acontecer, retestando, né, essa região, eu vou estar interessado nessas ordens que eu vendi 50%, eu reentrar à medida que o preço for caindo. Isso porque a gente já teve um repique na ordem de 15% e a gente pode estar vendo aí um eventual pivô. Então, essa região de Fibonacci coincide certinho com essa região de interesse do mercado e também com a região aqui de forte liquidez, o que seria um excelente setup aí de compra, tá? Então, minha estratégia aqui no curto prazo é justamente estar pegando esse repique, mas que, novamente, a gente está numa tendência de baixa no gráfico diário e a gente já puxou bastante para baixo no semanal, né? A gente já viu uma queda na ordem de 23%, enquanto a gente tem uma pressão vendedora muito mais intensa do que compradora. Ou seja, quanto mais o preço sobe, as pessoas estão mais interessadas em defender pontos de resistência, fato que a gente já viu aqui várias vezes no teste das máximas históricas e a falha no rompimento, caso quando comparado à pressão compradora. A gente viu também recentemente os 60 mil dólares serem perdidos e os compradores não defenderem especificamente aquele ponto, né? A gente perdeu os 60 e foi para os 56, não foi igual ali no 73, que chegou no 72, não conseguiu romper, chegou no 71, não conseguiu romper. Aqui a gente rompeu.
Ou seja, eu acho que a probabilidade maior é que esse eventual fundo ascendente no diário que eu vou utilizar para fazer compras de trade e pivô resultem em um topo descendente no gráfico semanal, certo? Justamente porque tem muita resistência aqui no topo histórico e, igual eu comentei no vídeo de ontem, pessoal, a macroeconomia não tá das melhores, tá? A gente teve o payroll na sexta-feira que deu uma animada no mercado, mas ainda assim o corte na taxa de juros vai ser protelado, isso se tiver, a gente vai ter divulgação de dados de inflação na semana que vem. Então, realmente a situação macroeconômica não está das melhores, os ETFs estão aí perdendo volume, perdendo toda aquela emoção. E a gente iniciou pela correção no gráfico mensal, né? Qualquer coisa acima dos 25 mil dólares é um fundo ascendente no gráfico mensal que demora semanas, meses para ser formado. Então eu não acredito que esse fundo já tenha sido formado. Ou, em outras palavras, né? Eu acho que eventualmente a gente vai acabar perdendo esses 56k nos próximos dias. Por isso que a gente pode estar vendo um repique, um movimento de alta, sim, mas esse repique vai ser simplesmente um trade aí para a gente estar aproveitando esse respiro do mercado, né? Enquanto a gente tem vários indicativos de que a gente pode estar vendo mais quedas aí no longo prazo. E aí a gente já cai para a minha segunda estratégia, né? Que é a estratégia de hold. Ao longo dessa queda que aconteceu na semana passada, eu fiz entradas de trade, que eu saí escalonando ordens de compra justamente para pegar esse repique aqui. Então eu estou posicionado nesse movimento de alta e também coloquei várias ordens aqui, ordens mais pesadas de compra de hold, que são justamente aqueles bitcoins que eu comprei lá nos 20 e poucos, nos 23, 26, 18 e que eu fui vendendo ao longo dessa alta. Então eu vendi um pouco ali nos 48, vendi um pouco nos 55, vendi pra caramba nos 60, nos 70, né? Eu vendi bitcoin a 69 mil dólares. Então esse dinheiro é justamente o dinheiro que eu estou utilizando para reentrar à medida que a gente vai corrigindo no gráfico mensal, que novamente pode durar meses para acontecer. Não vai acontecer aí uma correção no mensal da noite para o dia. Você precisa ter paciência, né? Então, essas são as minhas duas estratégias. Enquanto isso, eu também venho fazendo alguns trades em altcoins, que inclusive eu comentei com o pessoal lá do escritório de investimentos, que caso você não saiba, é a comunidade que eu tenho exclusiva com os meus alunos. A gente tem uma parte lá só de análise do mercado, onde eu não só faço análises exclusivas em sites falando do Bitcoin, hora que eu tô comprando, hora que eu tô saindo, o que eu tô fazendo, vendendo, e mais eu também falo de trades, né? Hoje pela manhã, bem cedinho, a gente abriu um short em 10 mil iDoge, que estava demonstrando o cenário gráfico, assim como várias altcoins que a gente tem aqui na nossa lista de trade, como por exemplo a 100 Bonk, né, 1000 Bonk, que está apresentando padrões interessantes, né, tá numa região aqui que tem uma linha de tendência de alta que vem sendo respeitado com uma resistência muito forte. A NKR, né, tá fazendo um triângulo simétrico, Flock, tudo isso são altcoins aí que estão apresentando cenários gráficos promissores. FXS, OM, o SDT também, né? Tudo isso tem ótimas oportunidades que a gente comenta em primeira mão com o pessoal lá do escritório de investimentos e são análises super completinhas. Inclusive eu mostro aqui para o pessoal os alvos, né? O que a gente pode esperar de cada cripto e também dessas, né? Quais que eu estou entrando, quais que eu estou passando, por que eu estou entrando, por que eu estou passando. E eu vou aproveitar para estar fazendo esses trades enquanto o Bitcoin faz todo esse movimento aí que eu venho comentando com vocês, né, que eu comentei agora com vocês, de possível alta e possível correção. Então, se você quiser participar da nossa comunidade aí do escritório de investimentos e ficar por dentro de todas essas análises, assim como a nossa lista de trades, né, que a gente aqui tem várias oportunidades, inclusive a gente tem outras moedinhas de trade que a gente está de olho para ter cenários promissores aí ao longo dos próximos dias. É só você escanear esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo, então clicar no primeiro link aí da descrição desse vídeo. E outra coisa que a gente não pode deixar de olhar é o sentimento do mercado. O sentimento mostra que desde que a gente começou esse movimento de alta, isso é, desde que a gente saiu dos 56 mil dólares e foi lá para os 65,
o CVD, né, o Delta, ele tá subindo pra caramba, né? Ele deu uma subida aí, mostrando que as sardinhas elas estão entrando a mercado. O que que significa que elas estão entrando a mercado? As pessoas que entram ao mercado, que é o que esse indicador mostra pra gente, geralmente são as sardinhas, né? Se instituição, baleia entrar no mercado, não vai compensar, vai pagar uma taxa absurda, não vai ter liquidez, vai fazer o preço dar aquela violinada absurda que às vezes a gente vê isso acontecendo em algumas corretoras. Então quem entra a mercado são as sardinhas. E se a gente está subindo, significa que a maior parte, né, das posições, o delta, a diferença é mais para compra, tem mais pessoas entrando a mercado em long do que em short, o que complementa essa tese da liquidez que a gente está vendo aqui próximo aos 60k. Mais um indicativo de por que eu acho, né, que a gente pode passar por um movimento corretivo ao longo aí dos próximos dias e que esse movimento corretivo poderia ser justamente a possível formação de um fundo ascendente no gráfico diário, o que vai estar aí alinhado com as nossas estratégias. Então, se a gente fizer uma correção fundo ascendente no gráfico diário, eu vou comprar Bitcoin nessa correção, porque eu já mostrei vários setups que podem indicar que essa correção será um fundo ascendente e que a gente não vai simplesmente perder esse fundo, mas que se a gente perder esse fundo também não tem problema nenhum, porque o que eu mais quero que aconteça de fato é isso, a gente está com ordens aqui do hold para pegar esse eventual movimento. E se não pegar as suas ordens aqui no fundo ascendente, não tem problema, eu já estou posicionado nisso aqui e vou pegar um movimento de alta. E aí eu vou ficar de olho no topo, no gráfico semanal, que é a maior probabilidade, né? O topo descendente. Arthur, mas e se a gente não romper aqui no gráfico semanal? Se a gente continuar subindo? Eu sigo posicionado, eu já peguei algumas ordens de hold, já estou bastante posicionado em Bitcoin, na verdade. Eu estou com um trade que por mais que eu vendi 50% da mão, eu continuo com 50% da mão nos contratos inversos. Então quanto mais o Bitcoin valorizar, mais Bitcoin eu ganho. Para mim também é excelente. E aí no eventual fundo ascendente, eu reposiciono ordens de hold, eu reposiciono ordem de trade, aumento ainda mais a minha exposição e tenho uma confiança maior de que a bull run provavelmente vai começar, porque a gente vai estar superando uma região muito importante de resistência, né? Então com isso a gente simplesmente mapeia as probabilidades e opera em cima delas, que é o que eu falo bastante aqui. Você não precisa ficar adivinhando para que lado que o preço vai, o que você vai fazer, simplesmente vai falar, o Bitcoin subiu aqui, chegou nos 65 e aqui é um topo. Eu vou vender todos os meus Bitcoins e vou cruzar o braço esperando que o Bitcoin caia nos 60 mil dólares para eu comprar mais. Tá, e se ele não chegar nos 60 mil dólares, ou se ele não cair, ou se ele cair nos 60 mil dólares e continuar caindo, o que você vai fazer? Você simplesmente considerou uma probabilidade e descartou todas as outras. E o trader, ele faz exatamente o contrário disso. Ele analisa as probabilidades. Sim, ele tem algumas com base no cenário gráfico que são as mais prováveis de acontecer, mas ele também tem que ter estratégias para preparar caso outros cenários aconteçam, que é justamente a nossa gestão de risco, né? Justamente o que a gente ensina lá no escritório de investimentos, nos nossos 3 cursos. Então, se você quiser participar do nosso escritório de investimentos, é só você estar se tornando o meu aluno e adquirindo um desses 3 cursos. O treinamento Trader de Sucesso é o que eu ensino essas estratégias de gestão de risco, de trade. O desafio Crypto Pocket é para quem está começando no mercado e não quer ficar muito aí olhando gráfico nem nada do tipo, só quer investir em Bitcoin da forma mais segura, conservadora e utilizando a melhor estratégia para quem está começando. E o método carteira exponencial é para você focar mais nas altcoins, montar carteiras aí focadas no longo prazo, fazer estratégias de rebalanceamento e armazenamento de forma segura. Links todos aqui embaixo, assim como nesse QR Code. Galera, não se esqueça também dos nossos apoiadores aqui do canal, que é a corretora BingX, corretora que eu utilizo para fazer as minhas operações. Inclusive esse trade de Bitcoin está rolando lá nesse exato momento. Ela não fica pedindo KYC, ela não quer saber das suas informações, não quer saber quem que você é, então você pode operar sem preocupação nenhuma, porque você vai estar anônimo lá dentro. E também em Token.com, a rede social das criptomoedas, link para ambos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, porque eu lá posto atualizações e vários vídeos também ao longo da semana. E no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera! Falou!